Agora nós vamos falar ao vivo com a repórter Natália Jael, que está na cidade administrativa e estará conversando ao vivo agora no Balanço com o governador Romeu Zema sobre as últimas medidas adotadas para o combate ao coronavírus. Boa tarde, Natália. Boa tarde, governador. Sejam bem-vindos ao Balanço Geral. Vamos lá. As informações, vamos fazer algumas perguntas, nós temos aqui algumas indagações também e o programa dos Mineiros já está aí aberto para você. Natália, bem-vinda. Oi, Mauro. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Como você disse, eu estou com o governador Romeu Zema. Nós vamos esclarecer alguns dados, algumas dúvidas que têm sido recorrentes durante esse período de combate ao coronavírus aqui no estado. Governador, boa tarde. Obrigada pela participação aqui com a gente. Vamos começar repercutindo os números. Hoje, Minas tem 314 casos confirmados, pouco mais de 34 mil em investigação e 3 óbitos. Só podia explicar para a gente, por favor, esses números em investigação, todas essas pessoas que constam na lista como casos suspeitos, essas pessoas foram testadas ou elas ainda vão ser testadas? Boa tarde, Natália. Boa tarde a quem está nos escutando. Boa tarde, Mauro. É um grande prazer estar aqui com vocês. Boa tarde, Mauro. Essas 34 mil pessoas que estão sob investigação, elas apresentaram alguma suspeita. Na grande maioria dos casos é geralmente uma gripe, mas que a pessoa, por precaução, talvez por já ter alguma enfermidade que possa causar uma preocupação maior, acaba solicitando que venha a ter um exame mais detalhado. Mas a grande maioria dessas pessoas acabam, na hora de fazer o teste, sendo descartadas, não têm o coronavírus. O senhor tem uma porcentagem de quantos dos casos suspeitos serão testados, vão receber o teste? Nós estávamos fazendo, até ontem, cerca de 200 testes por dia na FUNED. A partir de hoje já estamos com 400. E dá para ver pela quantidade de testados positivos até o momento, você tem um número, são 314. Que a grande maioria dos testes, então nós estamos falando que 314 pessoas até o momento testaram positivo. E nós fizemos, nesses últimos 15 dias, mais de 3 mil testes. Há 15 dias nós estamos fazendo 200 testes dias. Então, de 3.314 deram positivo, cerca de 10%. Governador, o primeiro caso confirmado em Minas foi no dia 8 de março. No dia 13, o senhor publicou um decreto com algumas medidas para tentar barrar, a disseminação do vírus no estado. Hoje, 1º de abril, que análise que o senhor faz? A gente tem acompanhado bastante a curva, compara a curva com outros estados, com outros países. Como é que está a curva no estado de Minas Gerais? Que análise que o senhor faz dessas ações que foram publicadas no decreto no dia 13 de março? O senhor pode fazer um balanço para a gente do primeiro caso, no dia 8 de março, o decreto no dia 13 e hoje, dia 1º de abril? Sim. Vale lembrar que desde janeiro nós já temos tomado preparativos, já estávamos fazendo um planejamento para esse momento. E, no meu entender, o Estado de Minas agiu na hora correta. Nós tomamos as medidas de forma antecipada com relação a outros estados e, muito provavelmente, por esse motivo, nós estamos tendo uma quantidade de casos, tanto de falecimentos quanto de infectados, substancialmente menor do que outros estados. Estados que têm uma população muito menor do que Minas Gerais estão com mais mortes e mais casos. E também contribui aqui na nossa situação, não resta dúvida, é o fato de nós termos um estado com 853 municípios, onde a maior parte da população está no interior e não concentrada numa região metropolitana, como é o caso de São Paulo e Rio de Janeiro principalmente. E as grandes medidas que nós tomamos, que já estamos completando 2 semanas exatamente hoje, é a questão de suspendermos as aulas, de colocarmos o servidor público em teletrabalho. Hoje a grande maioria deles está trabalhando à distância. E há 10 dias atrás nós suspendemos as atividades comerciais não essenciais. Deixo claro que houve até um excesso por parte de alguns prefeitos.
nós temos de lembrar que aquela economia que abastece a população de alimentos, de medicamento, e quem dá apoio ao transporte, aos centros de distribuição, quem faz manutenção, precisa, sim, continuar operando. Caso contrário, nós vamos enfrentar dificuldades no abastecimento à população. Eu diria que estamos caminhando bem, o ideal é que ninguém tivesse adoecido, não tivesse ocorrido nenhuma morte, mas eu posso dizer que, comparativamente, proporcionalmente, Minas Gerais está combatendo bem essa tragédia, essa guerra. Governador, na sexta-feira o senhor divulgou que começaria um estudo justamente para tentar criar um prazo, ter um prazo aí para a população de quando as atividades voltariam. O senhor já começou esse estudo, já tem uma posição, uma previsão de data, ou ainda é muito cedo para falar em retorno, para dar essa previsão para a população? É muito cedo ainda nós falarmos em retorno, mas eu tenho frisado constantemente que, da mesma maneira que nós planejamos e fizemos o fechamento, nós já estamos planejando a reabertura. Ela não vai ser feita de forma desordenada. Jogos de futebol em estádio, com multidão, casas de show que aglomeram muitas pessoas, cinemas, com toda certeza serão os últimos a serem reabertos, porque há uma grande concentração de pessoas. O que nós estamos analisando é exatamente isso, com o risco de cada atividade. Já estamos chamando os sindicatos patronais e laborais para que medidas de segurança já sejam planejadas para quando os funcionários voltarem, principalmente para as lojas, para que nem eles corram risco, nem os clientes. Agora eu tenho dito sim, algumas atividades que foram fechadas precisam reabrir, as assistências técnicas. Eu recebi notícia de açougue que perdeu carne porque não tinha o técnico para ir lá consertar a câmara frigorífica. De pessoas que tiveram problema com seu computador, com a sua geladeira em casa, e que não havia nenhuma assistência disponível. Então, nós precisamos, neste momento, deixar com que os equipamentos, pelo menos, tenham condição de ser mantidos. Talvez não estejamos vendendo novos equipamentos, mas manter aqueles que já existem em funcionamento, essencial. E mais ainda o transporte. Todos tiveram oportunidade de ver nas TVs, nos noticiários, motoristas muitas vezes ficando sem alimentação, porque na hora que eles estão passando a estrada está tudo fechado. Então, não podemos deixar isso acontecer. Caso contrário, o abastecimento fica prejudicado e a produção de alimentos. Nós não podemos deixar tratores parados no campo. O mecânico, a oficina de trator precisa estar funcionando, porque se nós não produzirmos alimento, daqui a pouco vai ter menor quantidade e a inflação volta. Então, tem uma preocupação muito grande do Estado em manter essas atividades essenciais funcionando. Governador, uma preocupação também de muita gente é com relação ao estado de saúde daquelas pessoas que ficam mais graves, precisam aí de um atendimento em UTI, em CTI. O senhor disse que tem muita cidade em Minas Gerais, né, muitas cidades do interior, que não tem essa estrutura. O estado ela tem uma taxa de ocupação de UTIs e CTIs de 75%. Então, a gente sabe que muitos casos graves podem vir para Belo Horizonte. Como é que o estado está se preparando para atender esses pacientes que vêm do interior em estado grave? Bom, nós estamos fazendo um levantamento junto a toda a rede hospitalar. Já solicitamos a todos os hospitais que suspendam todas as cirurgias não de urgência. Então, qualquer pessoa que já estava com uma cirurgia agendada, ela vai ter, caso não seja de urgência, o prazo postergado para que mais leitos de UTIs fiquem disponíveis. E tenho eu mesmo, quando se trata aqui da região metropolitana, visitado alguns hospitais. Hoje mesmo, na parte da manhã, eu estive no Hospital da Baleia, que já tem uma área nova que foi totalmente reformulada e onde será possível nós termos, caso tenhamos condição de levar para lá equipamentos, mais 85 unidades de UTIs.
Então, temos feito esse trabalho de mapearmos os hospitais que têm leitos ociosos ou alas desativadas, que é o caso lá do Hospital da Baleia também, e essa situação ocorre no interior do estado. Então, o que nós estamos querendo, estamos priorizando neste momento, é aquilo que faz mais sentido, é pegar a estrutura que já existe e colocá-la em funcionamento. Este é o ponto mais importante. E, além disso, estamos também, como já foi dito aqui, trabalhando na ampliação de leitos, no caso do Expo Minas, com mais 800 leitos. E estamos mapeando no interior também, caso venha a ser necessário, locais semelhantes ao Expo Minas, onde nós estaremos fazendo o mesmo trabalho de forma regionalizada, porque não será possível transferir todos os doentes para a região metropolitana. Tem muito mineiro que mora a 700 quilômetros da capital. Então, cada região terá uma estrutura regional. Governador, o Mauro, que está lá no estúdio, ele quer fazer uma pergunta para o senhor. Mauro, o Sim. governador ele está com um ponto. Você quer fazer alguma pergunta para ele? Quer conversar também? É o seguinte, a gente sabe que está tudo fechado, o comércio está fechado, os comerciantes estão penando com isso, pessoas estão sendo demitidas, os impostos vão cair, as arrecadações vão cair. O senhor já fez com a sua equipe algum estudo do impacto disso para o futuro, daqui 2, 3, 4, 5, 6 meses? Mauro, realmente a situação é muito preocupante, tanto é que o governo federal já anunciou, está anunciando e ainda vai anunciar várias medidas. A primeira delas, como já foi amplamente noticiada, visa a dar uma renda mínima para aqueles que trabalham na economia informal. Ontem eu vi que já saiu um pacote para aqueles que têm carteira assinada e essas medidas são extremamente válidas e precisam ser feitas. E vamos principalmente precisar ajudar as empresas, principalmente as micros e pequenas empresas, porque elas vão passar por um momento difícil, elas deixaram de ter receita, mas continuam pagando aluguel, continuam pagando funcionário, continuam tendo uma série de despesas. Vale lembrar que esses grandes temas aí que você citou estão a cargo do governo federal. E pelo que eu vi, apesar de ter demorado um pouco, o governo federal está se movendo e está atendendo a esses pleitos da sociedade. Será apenas mais a questão de alguns dias para que medidas adicionais e que venham a complementar sejam feitas. E um ponto muito importante, Mauro, é o seguinte: se o governo não gastar X agora, ele vai gastar 2 ou 3X depois para recuperar a economia. Então, esse X que ele vai gastar agora é muito importante, porque vai evitar que a doença da depressão econômica venha a entrar em toda a sociedade, em toda a atividade econômica. Então, é muito importante e me parece que o ministro Paulo Guedes, o presidente Bolsonaro já deixaram claro que não vão poupar esforços. Não é gastar mais, é acudir uma situação que não tem como ficar sem essa ajuda. Governador, agora a gente está falando em pico. Vamos lá, muito se fala em pico. A sua equipe, ela já fez um prognóstico. Como é que nós vamos estar daqui 15, 20 dias? Existe aí um prognóstico para saber qual é a data de um pico e quando é que a gente pode falar? Agora estabilizou e o coronavírus está aí em declínio. Pode-se falar isso, uma data, alguma coisa assim para frente? Mauro, como a infecção do coronavírus está avançando de forma mais lenta do que na grande maioria dos estados, hoje cedo já me reportaram um estudo da UFMG que o nosso pico foi dilatado, o que é uma boa notícia por um lado e não uma boa notícia por outro. Uma boa notícia é que nós estamos tomando medidas efetivas
E a má notícia é que isso pode significar um sacrifício por tempo maior. Mas estamos acompanhando diariamente essa tendência. A previsão que nos deram é que o pico nosso aqui em Minas se daria entre o dia 15 e 25 de abril. Essa é a última previsão que eu tenho. Mas isso é algo dinâmico. Pode ser que daqui a 3 dias já haja uma revisão. Muito bem, governador. O senhor quer mandar um recado aqui aos mineiros? Vamos deixar aqui as nossas câmeras à sua disposição. A gente está vendo que muitas pessoas, governador, elas não estão respeitando muito o confinamento. Nós mostramos no final de semana aí gente passeando pela Lagoa da Pampulha, gente jogando bola, gente passeando de bicicleta, como se tivesse a vida normal. É hora ou não é hora de afrouxar? Mauro, é hora de fazer sacrifício, é hora de ficar quieto em casa ainda. Nós estamos hoje no 10º dia de confinamento, provavelmente mais um outro tanto desse será suficiente. Ainda não quero dar certeza para ninguém, porque tudo vai depender da curva. E uma das coisas que eu peço aí, um alerta à população, é cuidado com os fake news. Na hora que você quiser se informar bem, entre nos sites oficiais do Estado ou de alguma emissora de TV formal. É muita coisa que tem sido divulgada, que alguém filma, que alguém fala, que não tem nenhum embasamento. O que a minha assessoria aqui de comunicação de imprensa mais responde são perguntas baseadas em fake news. Então as pessoas precisam ter essa responsabilidade e saber que não é alguém falou, é verdade. Precisam sim estar se baseando principalmente na imprensa séria. E peço às pessoas que tenham calma, tudo está caminhando para termos um final feliz. Se Deus quiser. Obrigado, governador. A gente agradece a sua participação conosco e espera que logo, logo o senhor volte, possa estar voltando aqui ao vivo e dando notícias melhores, que as coisas mudaram e que as coisas melhoraram muito. É isso que a gente espera. Obrigado, um abraço. Um grande abraço, Mauro. Boa tarde a todos. E continuamos, logicamente, apreciando os projetos que estão chegando à Assembleia, tá? Você pode ter certeza, estamos apreciando com muita responsabilidade e verificando com todos os detalhes. Hoje mesmo vai ter mais uma votação e que a gente faz questão de estar presente para a votação. Assembleia importantíssima nesse momento, Mauro, e com certeza você e seus colegas vão fazer o melhor. Um abraço. Obrigado, um abraço, governador. Falamos com o governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema.